Meus queridos e minhas queridas, estamos de volta! Faz mais de ano que a gente postou vídeo aqui no canal dos Romariz e agora a gente tá postando com um compromisso. Vi muita gente reclamando na internet, sem razão, porque eu não devo nada a ninguém. Vamos voltar e vamos fazer pelo menos 2 vídeos por semana. Bom, se apresenta de novo, tá? Às vezes tem pessoas que não te conhecem ainda. Meu nome é Mariana, sou casada com o Thiago. A gente tá aqui no Canadá há 1 ano e meio e a gente fez esse canal muito pra mostrar um pouquinho da nossa vida e a nossa mudança aqui pro Canadá. O que de fato mudou, o que não mudou, o que é diferente, o que é novo, o que é igual, como que a gente veio pra cá. Tem alguns vídeos aqui no canal que dão alguns detalhes só da mudança. Mas óbvio que a partir de agora vai ser mais sobre o nosso dia a dia. A gente já tá muito mais acostumado, muito mais adaptado a tudo. Vocês vão acompanhar essa história um pouco mais, né? Vocês vão ver a Mari vivendo um pouco mais aqui, mostrando como é que a gente trabalha, como é que a família lida com as coisas e também as curiosidades sobre as viagens que a gente faz e tudo mais. A gente quer começar falando sobre 5 mentiras que contam pra vocês sobre o Canadá. Você quer reconhecer um canadense? É só apagar as luzes que eles ficam apavorados! A gente não tem tanto tempo de Canadá assim ainda, como muitas outras pessoas têm, mas já tem algumas coisas que dá pra gente falar tranquilamente. São as nossas verdades, as nossas Exato. mentiras também. Esses vídeos também são muito da gente se aprofundar um pouco mais em assuntos que a gente estava muito recente quando a gente chegou aqui. Agora a gente tem um pouco mais de experiência, vivência pra falar sobre esses assuntos com mais profundidade em relação ao que a gente conhece. E vocês podem deixar aí nos comentários quais são os temas que vocês mais querem ver também. Vamos começar com a primeira mentira? Provavelmente o que eu mais escuto. Eu não vou na deixar vida. ele falar sobre essa. Por quê? Eu que vou falar sobre essa. Então fala. Só faz frio no Canadá. Só neva no Canadá, só existe frio e temperatura negativa. Mas por que você ia falar que você não ia deixar eu falar? Porque essa é a pessoa mais calorenta do universo. Ah, então eu não. não acho que ele pode ter uma opinião tão imparcial sobre esse assunto. Porém, concordamos em que é uma grande mentira de que só faz frio. False. Especialmente aqui em Vancouver, né? A gente mora em British Columbia, que é uma província. A capital é Vitória, mas Vancouver é a maior cidade que tem. E a gente mora aqui na grande Vancouver. Essa história de que o Canadá é só neve, é o que eu mais escuto. Tá muito frio aí, é muita neve e tal, não sei o quê. Gente, o Canadá é um país gigantesco, absurdamente grande, e a maior parte dele é muito gelada mesmo, a maior parte do ano. Mas aqui em Vancouver não é isso que acontece. Óbvio que nos últimos anos a parada ficou meio louca. Tipo, fez muito mais frio, mas também fez muito mais calor. Pra vocês terem ideia, no ano que a gente chegou aqui, que foi 2021, agosto de 2021, cara, um calor de tipo sensação de 40 e poucos graus, bicho. Tipo uma heat wave, né, que é a onda de calor que eles chamam, que teve gente falecendo na rua, sabe? As pessoas não, né, as pessoas já estavam há um tempo com condições de saúde ruins e tal, mas o verão aqui é muito quente. Muito quente. Muito mesmo. quente. E dura bastante. Esses 3 meses de verão mesmo, você ainda tem temperaturas muito amenas e excelentes, assim, Hoje durante tá a primavera. Hoje tá muito frio. Hoje tá muito gelado. What the? Né? Mas assim, o calor faz, Menos gente. 2. Hoje tá -2. Mas é muito quente. Tipo, é muito quente durante o verão. E eu acho, nesse tempo que a gente tá aqui, que tem na primavera e no outono momentos de temperatura maravilhosa, assim. Tipo, com uma temperatura muito tranquila, com uns dias que são frios ali em 10 graus, 12 graus, mas com sol, tranquilo. Então esse é o dia mais lindo. É, que tem aquela aqui. temperatura delícia, né? Que você tá com uma roupa que não precisa ser uma roupa muito pesada. Tá aquele friozinho, mas tá aquele sol maravilhoso. Daí você vem assim, aí ele esquenta a sua alma de repente, daí vem um ventinho, daí esquenta a sua alma. É bem gostoso. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante falar também para as pessoas que têm esse estereótipo do Canadá, que é o seguinte: por mais assim, que eu diga que faça calor, quando faz frio, e aqui em Vancouver especialmente, é muito tempo de frio. Pra gente do Brasil, que tá acostumado a ter mais sol. E tem uma coisa, a noite aqui, ela dura muito mais quando você tá no inverno, né? Tipo, anoitece 4 horas da tarde, sabe? E vai amanhecer 8 horas da manhã. E já fica escuro muito cedo. E isso pode afetar o humor das pessoas, pode afetar a energia. Isso rola. Mas é mentira dizer que só faz frio no Canadá. False. Isso não existe. Tem muitos momentos de calor e dá pra você equilibrar um pouco as coisas também. É só pra finalizar, essa parte é muito importante, do tempo, né? O tempo que você tem de dia Aham. e tal, o negócio da vitamina D. Isso é importante também e seria uma dica até que eu daria. Ver com o seu médico e tudo mais quais são as vitaminas, o que é legal, porque você consegue, apesar desse frio e tá sentindo essas coisas, Equilibrar
equilibrar coisas. com alimentação, com esporte, com vitaminas, suplementação. Então, assim, é uma adaptação do seu corpo. É diferente de uma pessoa que viveu a vida inteira aqui. Então, assim, nosso nível de vitamina D pode ser que dê uma caída, isso afeta, assim, o humor, afeta, assim... Existe, mas é possível controlar, é possível você driblar. Sim. Segunda mentira. É muito fácil vir pro Canadá. Não é. De novo, né? Todas as mentiras que a gente tá falando tem alguns lados diferentes, mas a gente vê muito hoje na internet todo mundo falando, mano, é muito fácil, vem, tem um monte de coisa. Tem muitas facilidades, tem muitos caminhos. It's Canada. Question 1, do you want to be Canadian? Question 2, really? Mas todos eles exigem muito planejamento, muita disciplina, muita paciência e, obviamente, perseverança, saúde mental e, óbvio, privilégios, porque não é barato também, sabe? Não é absurdamente barato como alguns Instagram que você vê na vida aí, coloca, R$1.000 você vai. Não é assim. É bem complicado. Óbvio, existem países e outros processos de imigração que você vai fazer que são muito mais complexos. Esse mito que se gerou de que é super fácil vir, o Canadá facilita tudo, não é bem assim. Existem programas e programas, existem muitos caminhos, mas todos eles vão exigir bastante de você. Existem muitas facilidades. Então, existem muitos caminhos que você pode seguir. E isso se diferencia para a imigração em outros países. Tem mais caminhos abertos que você pode escolher para vir para cá e ligados a relacionamento, família, estudos, trabalho, área profissional. É ampla, mas a dedicação e a organização financeira é muito importante para isso. E sim, o país, ele traz essas facilidades, né? Eles querem cada vez mais imigrantes. Aqui, Vancouver especificamente, é uma cidade, uma região super multicultural. A gente tava no metrô ontem e é impressionante de você ver. É muita gente de muitos lugares mesmo. É um país super jovem, gente. É muito, muito jovem em relação à idade do país, mas tem uma população muito envelhecida. Então precisa, né, de mais pessoas, de mais força de trabalho. E ainda que a situação econômica seja ruim no mundo inteiro, né, devido ao mercado de trabalho e tal, aqui ainda existem oportunidades, eu acho que melhores do que muitos outros lugares. Essa questão da gente falar que é mentira, que é muito fácil vir pro Canadá, não é pra assustar ou afastar ninguém. É justamente pra se organizar mais, porque sim, é possível. Isso não é pra fácil, deixar a realidade também. Mas é super possível. Se você tem vontade, quer conhecer, quer saber mais, pergunta pra gente, pergunte pras pessoas, porque existem caminhos que até hoje a gente tá conhecendo. Ah, total. Né? Então, assim, a gente veio por um, mas a pessoa do lado veio com um parecido, só que assim. Aí o outro assim. Então, assim, vai encaixando e uma hora chega no perfil que você pode. Mas, assim, é pesquisar, é se organizar, é saber que você não vai em 3 meses conseguir tudo que você precisa pra vir. Então, assim, a gente se planejou 1 ano, Sim. né? Ou mais. E financeiramente, estudando, entendendo, né? E mesmo tudo isso assim, é a gente faria coisas diferentes. Ah, totalmente, você sempre faz. Mas esse é o negócio. É preciso bastante planejamento. Então, pra você conseguir entender as suas opções. Vamos pra terceira mentira que a gente tem agora, a gente precisa falar. Essa é outra que falam demais, tá? No Canadá é tudo igual aos Estados Unidos. Bicho, eu diria que quanto mais eu vivo no Canadá, menos eu gosto dos Estados Unidos. Ai, que... Menos eu gosto de lá. E você vê como as diferenças são muito grandes. Eu vou fazer uma comparação pro Brasil, assim. Pro Brasil e pra América Latina. Muitos europeus, norte-americanos, olham pra América do Sul e acham que tudo é a mesma coisa. Tipo, todo mundo mora lá e tudo a mesma coisa. E aí a gente olha pra cima e, naturalmente, também você pode falar, pô, Canadá e os Estados Unidos é tudo a mesma coisa. É tudo igual. E não é, gente. Os costumes são muito diferentes, apesar de, às vezes, de longe você olhar, você achar que tem uma conformidade. Tá, eles falam inglês, sabe? Eles têm um dólar, que é o dólar... Estão mais perto Então, também. mais perto, Então, mas não assim, é igual. Assim como a gente também tem coisas muito parecidas com os outros países latinos, as Sim. culturas vão se mesclando um pouquinho, mas não é igual. Eu até brinquei uma vez com o Thiago, assim, ele fala, ele acha que não e... Não, Okay. mas a brincadeira foi do tipo assim, quanto mais eu tô no Canadá, mais eu acho os Estados Unidos parecido com o Brasil. Tipo, não tem nada a ver, mas eu vou me distanciando tanto dos Estados Unidos em relação ao Canadá, que eu vou aproximando dos Estados Unidos ao Brasil. Em relação à violência, algumas cidades que eu fui dos Estados Unidos, em relação como é aqui Sim. no Canadá e tudo mais, e daí
É nesse sentido, assim. Acho que quando você fica com essa distância também acontece isso, né? De você querer essas comparações. Exatamente. Mas o caso é que o Canadá não é parecido com os Estados Unidos em muitos aspectos. Eu acho que existem duas coisas muito fortes que eu diria. De novo, gente, comparando British Columbia e Vancouver, onde a gente vive, tá? O que eu acho mais importante são algumas coisas culturais. Super multicultural, como os Estados Unidos é também. Mas eu acho que é um país, na sua maioria, nos lugares onde a gente vive, mais aberto e mais liberal em muitos sentidos. Então ele abraça muito mais o imigrante, ele tem uma ideia social muito mais liberal. Por exemplo, esse negócio de que nos Estados Unidos, na América do Norte, é tudo capitalismo, é tudo privatizado, é tudo... Cara, no Canadá, aqui em British Columbia, não tem isso. Tem, óbvio, você encontra, né? É um regime socialista democrata, onde você tem o posto de gasolina do governo, a loja de bebida é do governo, a loja de cannabis de maconha é do governo, o seguro de carro que você tem aqui só tem uma opção, que é a opção do governo. E é obrigatória. E é obrigatório, então só tem eles controlando. Tipo, tem muitas coisas, gente, que são estatais. E a mais importante de todas e a diferença mais brutal de todas, que é o sistema de saúde. É um sistema de saúde público. Estou com uma menina que talvez precise de cuidados médicos. Ambulância, serviço de emergência canadense. E aí, dependendo da sua condição, você paga uma taxa por mês e você tem direito a usar o sistema público. E usamos aqui, a gente pode até um dia fazer um vídeo só sobre isso. Mas é assim, gente. É fila, demora consulta, tem uma estrutura maravilhosa e tudo mais, mas é muito diferente dos Estados Unidos, que não tem um sistema universal de saúde, né? Como é o SUS no Brasil ou como é o sistema de saúde aqui que a gente tem em British Columbia. Faremos uma terceira hipoteca. Está no Canadá agora, onde o serviço de saúde é grátis. Então essa, por mais que a gente olhe de longe e ache que é uma diferença pequena, não é, cara. É muito grande, sabe? E eu acho uma diferença que eu acho que você vai poder falar mais do que eu, que é a questão das compras, do consumismo, assim, sabe? Eu acho o canadense menos consumista, tem menos variedade de consumo do que tem nos Estados Unidos. Quando você vai aqui para os lugares em British Columbia, você vê praticamente as mesmas marcas, os mesmos lugares. Você tem um pacotinho do Canadá com o jeito que você consome. Nos Estados Unidos, quando você cruza aqui a fronteira, cara, muda completamente, assim. Tem, tipo, 10 vezes mais marcas, 10 vezes mais opções do que tem aqui no Canadá. Pelo menos eu sinto isso. Não, nesse sentido eu concordo. Eu tava mais pensando sobre as pessoas, né? Porque aqui o consumo é muito alto também, né? Tipo, não, sim. Mas eu acho que, por exemplo... Aí se distancia um pouco do Brasil e se aproxima um pouco mais dos Estados Unidos. Sim, Até porque, isso é uma das mentiras que a gente vai falar aqui também. A penúltima mentira que a gente vai falar. Que a vida aqui é mais barata do que no Brasil. É mais barato viver no Canadá do que no Brasil. Não é bem assim. Existe uma coisa muito clara que você já deve ter visto em vários lugares, que é o seguinte: o poder de compra que você tem no Canadá é muito maior do que você tem no Brasil. O seu dinheiro, a hora trabalhada, vale muito mais. Aqui não tem comparação. Mas, mesmo assim, é uma cidade, né, Vancouver, cara pra se morar. O aluguel aqui, gente, tipo, o preço dos imóveis, as coisas, está entre as coisas mais caras do mundo. Não é tão barato assim. Não caia nessa lábia de que é absolutamente fácil vir pra cá. Principalmente se você tem família, se a sua hora trabalhada aqui vale muito mais que no Brasil, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Você vai ter uma vida muito mais confortável, mas não deixa de ser uma vida cara. Exatamente. Essa é a principal questão. A sua hora trabalhada vale muito mais aqui. O seu poder de compra é muito maior e a sua qualidade de vida se torna maior consequentemente. Comparando dinheiros, assim, às vezes você coloca no mesmo patamar, vamos pensar que se valesse a mesma coisa, você tem mais poder aquisitivo, você tem mais coisas aqui do que no Brasil. Sim. Porém, as coisas seguem sendo caras. Só Isso porque a gente tá falando de Vancouver, né? E não é à toa, gente, que tem muita gente saindo de Vancouver e da região central aqui de British Columbia para cidades menores, onde as oportunidades de emprego são maiores. O que tá acontecendo muito aqui é o seguinte: parte de imóvel, de aluguel, tá tudo muito caro, sabe? Então as pessoas estão indo para outros lugares. Calgary, né? Que a gente tá vendo muitas pessoas irem e tal, e que a gente não tem essa experiência em outras cidades. Sim. Mas existem cidades um pouco mais afastadas desses centros de imigração, onde a gente tá vendo as pessoas irem mais. E outra, tem uma coisa aqui: por que os imóveis também estão muito caros? Por que esses serviços estão caros, né? Porque é pequeno. É pequeno. Sabe? Tipo, a taxa
taxa de vacância que eles chamam aqui em Vancouver, né, de tipo de imóveis que estão vagos e tal, é cada vez menor, o que faz o preço aumentar. Isso é um reflexo também de um país, uma cidade ainda jovem, que tá crescendo. Não falta obra em todo lugar que você passa por aqui. Ou seja, tem muita oportunidade. Mas isso é uma coisa que a gente precisa dizer. Não é uma vida absurdamente barata. Pode ter sido há um tempo. E eu escuto isso de canadenses, que já foi muito mais barata. E hoje tá diferente. E acho que fica até pior por causa da crise econômica toda que a gente tá vivendo no mercado de trabalho. Exato. Nisso dos apartamentos, não sei, que é só um detalhe, uma curiosidade que eu acho interessante. É uma cultura que tem aqui também das pessoas se misturarem. Então, assim, é muito mais fácil você ver pessoas morando juntas, aleatórias, até porque tem muito estudante, muito imigrante e tudo mais. Então, assim, não é raro, igual no Brasil, assim, fulano que mora com fulano, não sei o que, não. As pessoas se juntam e moram juntas mesmo, assim, pra dividir aluguel e tudo mais. Just so you know, I'm not moving back in because I have to. I mean, I do have to. Que até porque talvez a gente esteja acostumado com a parte da universidade do Brasil ela ser muito mais voltada para a idade de universitários. Isso. Aqui é a idade do imigrante. Isso. Então você tem imigrantes que estão vindo muito jovens, né? E tem muita gente que tá acima dos 30, 40 anos, 50 anos que tá vindo imigrar também. Exatamente. Então você muda um pouco essa faixa etária porque dos normalmente imigrantes. você tem um... É jovem, né? É jovem, república. Isso. Não é necessariamente isso. Exatamente. A última? Minha preferida. Não existe comida brasileira no Canadá. Mentira também. Mentira que não só a gente pode dizer por nós, né? No caso ela, que cozinha muito aqui. E a gente pode trazer, inclusive, receitas aqui pro canal. Dá pra você encontrar, sim. Eu, por exemplo, morro de saudade de pão francês. Eu não acho pão francês igual tem no Brasil aqui, você encontra às vezes. Algo mais ou menos parecido. Mas assim, arroz, feijão, bife, batata frita, farofa. Batata palha, essas coisas, requeijão, essas coisas. Você encontra, cara. Você consegue manter. A nossa vida aqui, com 1 ano e meio, a gente come muito parecido com o que a gente come no Brasil. A gente come o que a gente come no Brasil. Basicamente. No Brasil, sim. Ainda mais lógico que tem a questão de que eu cozinho e gosto de cozinhar. E eu gosto de, tipo assim, eu entro em cada mercado. São os mesmos mercados, eu entro em cada um, porque eu acho coisas diferentes em cada um. Então você vai vendo, vai provando e não sei o que, e você fala, cara, é um nome diferente, mas é a mesma coisa, é o mesmo gosto, daí você junta um tempero no outro. Fora as lojas latinas, sim, que importam produtos brasileiros. Às vezes muito caros, absurdos, e às vezes não também. Isso é interessante de dizer, porque assim, tudo isso tem. Você acaba encontrando pão de queijo, carne seca, essas coisas. Só que, obviamente, como são produtos importados, é mais caro. É mais caro, sabe? E nem sempre mais gostoso, porque é sempre a mesma marca e tal, né? Só que tem uma coisa também, se você tiver criatividade suficiente, dedicação suficiente, você vai fazer o seu almoço, o seu jantar, que é um costume que eles não têm muito, né? De ter exatamente o café da manhã, o almoço e o jantar. Sim. A gente tem aqui em casa, a gente segue isso, sabe? Tipo, e não é só a gente. Tenho certeza que vários outros imigrantes de outros países seguem o costume deles, né? O bairro que a gente mora tem muito indiano. Tipo, eles seguem os mesmos costumes deles, assim, né? Então, é com o tempo. Esse lance de que você não vai ter comida brasileira, que você não... Você vai sentir saudade como a gente sente de um monte de coisa. Assim como o arroz pode ser o mesmo, mas o arrozinho da sua mãe sempre é mais vai gostoso. Ser, exatamente. Então, dá pra você se adaptar. E óbvio, você pode acabar caindo nas armadilhas de fast food o tempo inteiro. Tem fast food pra caramba aqui. Mas eu acho que também tem no Brasil um monte. Você acaba morrendo de iFood. Isso é muito de Uber comportamento, né? Exatamente. Porque do mesmo jeito que aqui eles gostam de almoçar, tipo, sanduíche com salada, sanduíche não necessariamente hambúrguer, mas um sanduíche de peru, não sei o que. Eles acham que isso é almoço, né? Um sanduíche de peru com uma salada ou uma sopa. Tem muita gente no Brasil que leva a vida assim também. Então, assim, é comportamento. Eu acho também, concordo. Essas foram as 5 mentiras que a gente tem aqui do Canadá. E olha, deixa aí nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Agradeço muito se vocês puderem compartilhar. E a gente volta. Voltamos. Valeu.